Savannah LaFontaine Greywind nasceu em 9 de agosto de 1995 em Belcourt, localizada na reserva indígena da Planície da Tartaruga, no estado da Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Filha de Norberta e Joey Greywind, ambos nativos americanos, Savannah fazia parte da tribo da Planície da Tartaruga, enquanto seu pai pertencia à tribo do Lago Espiritual. Além de Savannah, a família era composta por dois irmãos, Joey Jr. e Casey, e uma tia chamada Kélia. Pouco depois do nascimento de Savannah, a família se mudou para Fargo, mas retornou à reserva quando a garota tinha 9 anos. Naquele ambiente, repleto de uma comunidade multicultural vibrante e tradições ricas e coloridas, a jovem cresceu em contato íntimo com a natureza e rodeada pelo carinho da família. Savannah era profundamente ligada aos seus entes queridos, incluindo seus avós, Clarence LaFontaine e Edward Greywind, que desempenhavam um papel importante em sua vida. Com um amor especial por cavalos, Savannah era uma jovem de espírito gentil e conhecida por sua dedicação nos estudos, sendo uma aluna aplicada na Warwick High School. Foi durante essa época que ela conheceu Ashton Mattei, também membro da tribo do Lago Espiritual. O romance entre os dois floresceu rapidamente e, em 2010, o relacionamento se fortaleceu ainda mais, com ambos certos de que haviam encontrado o amor de suas vidas. Embora sonhassem em construir um lar juntos, sabiam que ainda era muito cedo. Contudo, o cuidado e a devoção de Savannah em relação às crianças, especialmente seus sobrinhos Odessa e Shane Jr., deixavam claro o quanto ela almejava ser mãe. Após concluir seus estudos na Universidade Estadual da região dos Lagos, Savannah se formou como auxiliar de enfermagem, o que lhe permitiu trabalhar em um asilo para idosos. Quando o asilo foi adquirido por uma grande corporação americana, ela foi transferida para a cidade de Fargo. Era janeiro de 2016 e, para garantir que ela não ficasse sozinha, toda a sua família se mudou com ela para a nova cidade. Para acomodar todos, eles alugaram um apartamento no térreo de um prédio modesto. Ashton, que vivia e trabalhava em Minneapolis, a cerca de 400 quilômetros de distância, fazia questão de visitá-los sempre que possível. Durante essas visitas, discutiam sobre a possibilidade de economizar dinheiro para finalmente viverem juntos. No andar de cima do prédio onde Savannah e sua família moravam, vivia um casal peculiar, Brooke Lynn Cruz e William Howe. Brooke, nascida em 4 de julho de 1979, tinha uma presença inquietante. Embora tivesse crescido na Flórida em uma família aparentemente normal, sempre foi uma jovem problemática. Ao longo das 2 últimas décadas, seus relacionamentos e encontros com outras pessoas revelaram uma personalidade obsessiva, com uma agressividade mal controlada e uma assustadora capacidade de perturbar aqueles ao seu redor. Em 1995, Brooke, então com 17 anos, deu à luz a uma filha, fruto de um relacionamento com um homem chamado Aaron Edwards. Após se tornar mãe, Brooke trabalhou como técnica de animais em uma loja de pet shop e também como representante de vendas. No entanto, um dia, sem qualquer aviso ou explicação, ela simplesmente abandonou o estado, deixando para trás seu marido e sua filha. A partir desse momento, ela passou a viver fora dos limites da lei. Foi presa no Missouri por falsificação de cheques e posteriormente no Texas por violar os termos de sua liberdade condicional enquanto trabalhava como garçonete em um restaurante chinês. Quando sua filha completou 14 anos, Brooke estabeleceu contato com ela por meio de uma rede social. Esse contato foi breve e discreto, sempre realizado pela internet e sem que Aaron soubesse, pois desde o dia em que ela saiu de casa, ele nunca mais teve notícias de sua ex-esposa. Ao longo dos anos, Brooke teve diversos relacionamentos e não escondia seu orgulho em relação a isso. Em 2016, ela se casou novamente,
desta vez com um homem chamado Carl Cruz, um carpinteiro de Minnesota. O casal teve 2 filhos, e Brooke trabalhou como assistente administrativa no negócio do marido. Contudo, após 3 anos, Brooke deixou o lar conjugal por um período. Quando retornou, Cole fez uma descoberta inquietante. Brooke mantinha registros detalhados e diários que revelavam assuntos bastante pessoais, para dizer o mínimo. Cole ficou atônito ao descobrir que Brooke gostava de anotar meticulosamente detalhes sobre seus inúmeros casos amorosos. Embora a infidelidade fosse perturbadora, o que realmente o abalou foi o conteúdo restante dos escritos. Ela registrava minuciosamente informações sobre partos e abortos, incluindo uma lista de itens que considerava necessários para interromper uma gestação. Nos anos de 2010 e 2011, Brooke visitou a Austrália. Durante esse período, sofreu um aborto espontâneo e foi informada pelos médicos de que não poderia mais ter filhos. Entre o final de 2011 e o início de 2012, ela foi presa por agredir Carl com uma arma branca. Logo após ser liberada, ela viajou novamente para a Austrália, desta vez utilizando uma identidade falsa. Durante uma batalha judicial pela guarda dos filhos, Carl afirmou em uma declaração juramentada que Brooke frequentemente fugia de seus problemas, citando suas viagens à Austrália como exemplo disso. Enquanto seguia com sua vida conturbada, Brooke conheceu, por meio de um aplicativo de encontros, um chefe australiano chamado Andrew Murray. Sem pensar 2 vezes, ela se mudou para as Blue Mountains e se casou com ele. No entanto, logo Andrew descobriu as inúmeras mentiras que envolviam sua nova esposa. Brooke havia ocultado sua verdadeira identidade, além de esconder que tinha filhos e já havia sido casada antes. Apesar de todas as mentiras, Andrew continuava apaixonado e determinado a salvar seu casamento. Ele permaneceu ao lado de Brooke, mas logo começou a notar um comportamento obsessivo por parte dela. Brooke se tornou obcecada por crimes reais, dedicando-se a estudar a psicologia de criminosos famosos. Ela passava a maior parte do tempo lendo livros sobre o assunto, que também dominava suas conversas. No início, Andrew achava que era apenas um hobby estranho, mas inofensivo. No entanto, sua visão mudou drasticamente quando Brooke começou a ameaçá-lo. Andrew percebeu que algo estava profundamente errado. O clima em casa se tornou insuportável e Brooke parecia cada vez mais agressiva. Quando Andrew sugeriu que ela retornasse aos Estados Unidos para cuidar de seus filhos, a situação piorou ainda mais. Brooke passou a ameaçá-lo constantemente, dizendo que o denunciaria às autoridades por agressão e, tentando amedrontá-lo, afirmou que a polícia já estava à sua procura. Cansado dos constantes delírios de sua esposa, Andrew tomou a decisão de se dirigir à delegacia mais próxima para se colocar à disposição das autoridades. Ele não tinha nada para esconder e queria esclarecer a situação. Os policiais confirmaram que não havia nenhuma acusação registrada contra ele, mas notaram que algo estava errado em relação ao comportamento de sua esposa. Andrew relatou a eles o tormento que estava vivendo, mencionando as mensagens de texto ameaçadoras que recebia e os documentos de imigração falsificados com nomes fictícios. Brooke passou 6 meses e 10 dias na Austrália antes de retornar aos Estados Unidos em outubro de 2012. Durante 2 semanas após seu retorno, Andrew manteve contato com ela, considerando a possibilidade de se mudar e tentar salvar o casamento. No entanto, logo percebeu que essa ideia não fazia sentido. Preocupado com o comportamento instável de Brooke, ele procurou a polícia de Fargo para alertar sobre o perigo potencial que ela representava. Apesar de suas preocupações, a polícia não deu muita atenção ao caso. Com o tempo, Andrew cortou os laços com Brooke e tentou esquecer esse episódio em sua vida. Ele jamais imaginou até onde Brooke seria capaz de chegar. Ao retornar para os Estados Unidos, Brooke se envolveu em uma acirrada batalha judicial pela guarda dos 2 filhos que tinha com Carl. Quase simultaneamente, no final de 2012,
ela iniciou um relacionamento com William Hull, um homem alguns anos mais jovem que ela. Na época em que oficializaram o relacionamento, William havia acabado de cumprir uma pena por negligência e maus tratos a crianças, depois de levar seu filho ao hospital em janeiro de 2011 com fraturas perto da orelha direita. O romance entre Brooke e William evoluiu rapidamente, levando-os a dividir um apartamento no mesmo prédio em Fargo, para onde a família de Savannah se mudou. William, cego por um amor que acreditava ser inabalável, sonhava em construir uma família e um lar ao lado de Brooke. Embora ela tenha demonstrado reciprocidade em relação a seus sentimentos, tudo indica que ocultou de William as dificuldades sérias que enfrentava para engravidar. Na mesma época, Brooke também enfrentou a frustração de perder a guarda de seus 2 filhos para seu ex-marido, ficando apenas com direitos de visita. Ela se sustentava com trabalhos temporários, fosse em lojas ou em diferentes asilos. Com o passar dos meses, seus sentimentos por William mudaram, como registrado em seu diário. Em 23 de dezembro de 2014, ela foi diagnosticada com uma reação de ansiedade em um centro médico em Fargo, onde lhe disseram que ela sofria de transtorno de estresse pós-traumático. Para piorar, no ano seguinte, Brooke recebeu um laudo médico informando sobre um crescimento em sua vesícula biliar, o que agravou ainda mais seu estado emocional. Nesse mesmo período, Brooke escreveu em um de seus diários sobre uma sombra que parecia consumir sua verdadeira personalidade. Ao longo daquele ano e dos 2 anos seguintes, o relacionamento do casal oscilou entre momentos de tranquilidade e rotinas diárias, interrompidos por desentendimentos à medida que eventos trágicos se desenrolavam. Parecia que Brooke buscava desesperadamente uma solução que, em primeiro lugar, lhe permitisse realizar seu desejo de ser mãe novamente, e, em segundo lugar, evitasse que William a abandonasse. Enquanto a vida de Brooke parecia desmoronar, o relacionamento entre Savannah e seu namorado Weston florescia de maneira promissora. No início de 2017, o casal recebeu a empolgante notícia de que estavam à espera de seu primeiro filho. A alegria que tomou conta das famílias de ambos foi indescritível, e essa felicidade aumentou ainda mais as expectativas do casal para o futuro que se desenhava repleto de esperanças. Determinado a garantir a tão sonhada independência e formalizar a união, Aston redobrou seus esforços e trabalhou com mais intensidade. Quando o outono de 2017 chegou, eles foram informados pelo médico de que teriam uma menina, o que trouxe uma onda de emoção e felicidade. Foi justamente nesse período que a vizinha do andar superior, uma mulher com quem a família de Savannah mantinha apenas uma relação superficial e educada, se aproximou da jovem grávida com uma oferta suspeita. Convidou-a para fumar uma substância ilícita. Savannah, consciente de seu estado avançado de gravidez, recusou a oferta prontamente e relatou o incidente à sua família. A partir desse momento, os pais de Savannah passaram a desconfiar de Brooke e, por consequência, de seu marido William. O sábado, 19 de agosto de 2017, amanheceu como qualquer outro dia. Savannah, aos 22 anos de idade e no 8º mês de gravidez, estava radiante, ainda que um pouco exausta, o que era compreensível dado o seu estado. Ela mal podia esperar pela chegada de sua filha e pelo momento em que finalmente poderia segurá-la em seus braços. Pouco depois do meio-dia, Brooke telefonou para Savannah pedindo que ela a ajudasse com um ajuste em uma peça de roupa, explicando que precisava que ela experimentasse um vestido. Embora Savannah desconfiasse da mulher, ela decidiu ajudar. No entanto, assim que entrou no apartamento, a vizinha tornou-se agressiva e começou a gritar, acusando Savannah de maltratar seus gatos. Às 13h30, Aston enviou uma mensagem para a namorada, mas não recebeu resposta. Enquanto isso, as duas mulheres se envolveram em uma briga violenta e Savannah acabou caindo no chão, batendo a cabeça com força. O impacto foi tão severo que a deixou inconsciente.
Aproveitando-se da situação, Brooke procurou por uma faca. Sem qualquer conhecimento médico, Brooke realizou uma cesariana em Savannah, guiada apenas pelo desejo doentio de roubar o bebê. No meio desse ataque brutal, Savannah recuperou a consciência brevemente e, com horror, viu Brooke retirar sua filha de seu ventre e colocá-la em uma banheira. Totalmente debilitada e sangrando muito, Savannah não recebeu nenhum cuidado médico e, logo depois, seu coração parou. Ashton entrou em contato com o sogro e informou que Savannah não respondia suas mensagens. Preocupado com o silêncio da filha e desconfiado das intenções da estranha vizinha, Joey foi até o apartamento de cima e bateu na porta, mas só recebeu respostas evasivas do estranho casal que morava ali. As investigações posteriores apresentaram versões conflitantes sobre o papel de William no crime. Uma das versões diz que ele estava fora no momento do crime e, ao chegar ao apartamento, já encontrou Savannah sem vida. Outra versão relata que, ao se deparar com a cena, William teria amarrado uma corda ao redor do pescoço de Savannah para garantir que ela não sobrevivesse. Independente de qual versão seja a verdadeira, o que se sabe é que Brooke, ao mostrar a recém-nascida a William, declarou que finalmente tinham formado uma família. Em seguida, ele limpou a cena do crime, recolhendo todas as evidências, desde roupas até toalhas ensanguentadas, e as descartou em um local distante. Por fim, o casal se desfez do corpo de Savannah, jogando-o no Rio Vermelho, nos arredores de Fargo, próximo à fronteira com Minnesota. Com o passar das horas, a aflição dos familiares de Savannah só aumentava, já que não conseguiam contato com ela pelo celular. Desesperados, eles decidiram registrar o desaparecimento naquela mesma tarde de sábado. A polícia, ao receber a denúncia, deslocou uma equipe para o endereço da família, chegando por volta das 17 horas. Ao chegarem, os agentes conversaram brevemente com Norberta e Joey, que informaram o último local onde Savannah havia estado. Em seguida, os policiais subiram para bater na porta do casal que morava no andar de cima. Durante essa primeira visita ao apartamento, os policiais não encontraram nada que sugerisse alguma irregularidade, o que os levou a se retirar sem grandes preocupações. No entanto, conforme as horas passavam, sem qualquer sinal da jovem grávida, os policiais voltaram ao apartamento de Brooke e William para realizar um novo interrogatório, na tentativa de obter mais informações. Paralelamente a isso, os investigadores decidiram entrevistar Ashton, que prontamente forneceu sua versão dos acontecimentos, confirmada no dia seguinte. Já no domingo, 20 de agosto de 2017, a polícia fez uma terceira visita ao endereço do estranho casal. Entretanto, Brooke e William mantiveram-se firmes em sua narrativa, e como não havia provas concretas que os incriminassem, os agentes novamente deixaram o local sem respostas. Enquanto isso, Ashton, visivelmente preocupado, começou a procurar Savannah por conta própria. Ele dedicou quase todo o seu tempo a divulgar o desaparecimento dela e a buscar ajuda para encontrá-la. Durante essas horas de angústia, o jovem que estava prestes a se tornar pai não conseguia parar de relembrar o último contato que teve com sua namorada, na esperança de encontrar alguma pista que explicasse seu sumiço repentino. Determinado a seguir a única linha de investigação disponível, a cronologia dos acontecimentos, a polícia decidiu levar William para a delegacia para uma entrevista mais detalhada. William fez o possível para evitar implicações que pudessem prejudicá-lo. De volta para casa, Brooke e William enfrentavam a realidade de cuidar de uma recém-nascida, o que incluía comprar suprimentos essenciais para alimentá-la e vesti-la. Eles também compartilharam com amigos e familiares a notícia de que haviam se tornado pais, e essa informação rapidamente chegou aos ouvidos dos policiais que investigavam o caso. Com essa nova informação, os investigadores passaram a acreditar que Savannah poderia estar sendo mantida em cativeiro. Na terça-feira, 22 de agosto de 2017,
a polícia decidiu agir e invadiu o apartamento de Brooke e William. Ao entrar, os agentes encontraram uma grande desordem e, após removerem um sofá que bloqueava a passagem, descobriram um bebê recém-nascido sobre uma cama. A criança foi imediatamente levada ao hospital para cuidados médicos. Durante as buscas no apartamento, Brooke se recusou a cooperar com a polícia, mas tanto ela quanto William foram levados à delegacia. Lá, William começou a revelar o que sabia. Ele contou que naquela tarde fatídica de sábado, ao chegar em casa, encontrou Brooke com a pequena nos braços, apressada, tentando apagar as evidências do que havia ocorrido. Conforme os detalhes eram desvendados, uma história aterradora começou a emergir. Na quinta-feira, 24 de agosto de 2017, Brooke e William foram formalmente presos, acusados de conspiração para cometer assassinato, sequestro e por fornecer informações falsas à polícia em relação a um bebê. A criança, felizmente, foi encontrada em boas condições de saúde, mas ainda era necessário realizar exames de DNA, que mais tarde se tornariam uma das provas mais contundentes contra os responsáveis pelo assassinato de sua mãe. 3 dias após o desaparecimento, o corpo de Savannah foi descoberto nas margens do Rio Vermelho, envolto em plástico e fita adesiva. A autópsia revelou que a jovem foi vítima de violência homicida, mas o legista não conseguiu determinar se a causa da morte foi perda de sangue ou asfixia. Os exames de DNA confirmaram que a bebê era de fato filha de Savannah. A menina foi colocada aos cuidados dos serviços sociais do condado de Cass e dias depois recebeu o nome escolhido pelos pais biológicos, Hazley Joe. Quando Ashton finalmente pôde segurar sua filha em seus braços, ele compartilhou uma foto emocionante dos dois nas redes sociais. Em meio à tragédia, aquele foi um raro momento de felicidade para ele. Na quarta-feira, 6 de setembro de 2017, ao cair da tarde, uma vigília foi realizada em homenagem a Savannah. Na manhã seguinte, quinta-feira, 7 de setembro, o velório aconteceu na igreja da Primeira Assembleia. A cerimônia aberta ao público reuniu quase 1.000 pessoas, entre familiares e amigos, que foram se despedir em um clima de profunda tristeza. Savannah, lembrada como uma jovem carinhosa e gentil, foi homenageada ao som de canções indígenas americanas. Hazley estava presente junto com o pai, e até o prefeito da cidade na época, Tim Mahoney, prestou seu tributo à memória da mãe assassinada. Membros da comunidade indígena vestiam camisas vermelhas, simbolizando não apenas a perda de Savannah, mas também a de tantas outras mulheres indígenas que tiveram destinos trágicos semelhantes. O funeral foi marcado por uma triste procissão, na qual seu caixão foi levado ao cemitério em uma carruagem puxada por cavalos. 10 cavalos seguiam atrás, um deles sem cavaleiro, representando a perda sentida por todos. Apenas a família esteve presente no momento do sepultamento. Objetos simbólicos foram colocados sobre o caixão, conforme as tradições de sua tribo, para acompanhá-la em sua jornada para a vida eterna. Em entrevistas concedidas posteriormente, Ashton revelou que nas semanas que se seguiram à tragédia, foi atormentado por pesadelos constantes. No entanto, ele encontrou consolo no apoio de seus amigos e familiares, que demonstraram solidariedade de várias formas. Um exemplo disso foi a criação de uma conta em nome dele e de sua filha, destinada a arrecadar fundos para cobrir despesas essenciais. Em pouco tempo, a campanha alcançou quase $23.000, próxima da meta de 25.000, e continuava a arrecadar contribuições. Depois de obter a guarda legal de sua filha, Ashton se dedicou integralmente ao bem-estar dela. Seus dias eram preenchidos com um cuidado constante da bebê, banhando-a, alimentando-a e garantindo que seu guarda-roupa estivesse sempre completo. Cada sorriso de Hazley iluminava o rosto de Ashton, que em entrevistas posteriores confessou ter assumido o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Embora estivesse conseguindo criar Hazley com todo o amor e dedicação, Ashton sabia que precisaria de muita força para enfrentar
o processo legal contra os responsáveis pela morte de Savannah. Brooke se declarou culpada no início de dezembro de 2017 e seu julgamento ocorreu no mesmo mês. A pequena Hazley, com apenas 6 meses de vida, acompanhava seu pai durante as audiências do tribunal. Foi nesse ambiente de tensão que Ashton finalmente tomou conhecimento dos detalhes macabros que cercaram a morte de sua amada Savannah. Em um momento crucial, a promotora Tanya Johnson Martinez apontou para a criança enquanto ressaltava que Hazley havia dado seu primeiro suspiro de vida no exato instante em que sua mãe teve o último roubado. Ela pediu ao tribunal que condenasse Brooke à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, argumentando que a mulher era uma ameaça perigosa e desprovida de qualquer compaixão. Por outro lado, o advogado de defesa Steven Minger apelou para uma sentença de prisão perpétua, mas com chance de liberdade condicional, alegando que em seus 38 anos de experiência havia aprendido que todos têm potencial para mudança. Ele ressaltou que a aceitação de responsabilidade por parte de sua cliente era um sinal claro dessa possibilidade. Em fevereiro de 2018, ocorreu a audiência de sentença. Poucos minutos antes do juiz anunciar a decisão final, Brooke dirigiu-se à família da vítima, expressando seu arrependimento pelo sofrimento que causara. Ela reconheceu que nada poderia justificar suas ações e que era impossível reverter o que tinha feito. Após acabar sua fala, Brooke recebeu sua sentença à prisão perpétua sem liberdade condicional pelo crime brutal cometido contra Savannah. Quanto a William, ele optou por um acordo de culpabilidade com a promotoria e cooperou com as investigações. Como resultado, as acusações de conspiração para assassinar Savannah e tomar posse de sua filha foram retiradas. Ele foi julgado por 2 acusações menores: conspiração para sequestrar a bebê e fornecimento de informações falsas às autoridades. No entanto, o juiz Tom Olson atendeu ao pedido da promotoria e classificou William como um criminoso perigoso, citando sua condenação anterior por negligência e maus-tratos a crianças. Essa classificação aumentou a probabilidade de que ele fosse condenado à prisão perpétua e não a 20 anos como era a sentença inicial. Durante sua audiência de sentença, realizada no Tribunal Distrital do Condado de Cass, William demonstrou um profundo arrependimento. Contudo, ao apresentar suas declarações de impacto, Norberta, a mãe de Savannah, declarou que o arrependimento do réu não era suficiente para ela. Ela pediu que William enfrentasse todo o rigor da lei, uma vez que suas ações, juntamente com as de sua namorada, foram cruéis e distorcidas. O juiz atendeu ao pedido de Norberta e condenou William à prisão perpétua como um criminoso perigoso, embora com a possibilidade de obter liberdade condicional no futuro. O William recorreu da classificação de criminoso perigoso e, em agosto de 2019, a Suprema Corte da Dakota do Norte determinou que essa classificação era inadequada, ordenando uma nova sentença. Essa segunda audiência ocorreu em 7 de outubro de 2019 e, embora discordando da decisão da Suprema Corte, o juiz foi o mais rigoroso possível e condenou William a 20 anos de prisão. Enquanto os procedimentos judiciais se desenrolavam, a família de Savannah lutava para recuperar um senso de normalidade em suas vidas, empenhando-se especialmente para garantir que a pequena Hayley pudesse crescer de maneira plena, sem que sua vida fosse marcada pelo luto que a tragédia impôs. No Natal seguinte, a família de Ashton e sua filha foi preenchida com alegria e risos. Embora Hazley ainda fosse pequena demais para entender a figura do Papai Noel, sua empolgação ao receber presentes era contagiante. O que mais a encantou foi um carrinho de brinquedo com um bebê dentro, que ela acariciava e beijava sem parar, enquanto seu pai a observava nitidamente emocionado. Para Ashton, esses momentos de ternura ao lado de sua filha tinham um significado especial, especialmente após ter passado por um período sombrio. Depois de enfrentar uma fase de extremo estresse e dor, Ashton compartilhou com a imprensa que sentia um imenso alívio por finalmente estar vivendo uma vida mais calma e estável ao lado de Hazley.
Determinado a criar um futuro melhor, Ashton se matriculou em um curso de administração de empresas em uma faculdade comunitária. Hazley, por sua vez, crescia feliz no pré-escolar, onde adorava brincar com outras crianças. Ela era especialmente apaixonada pela música Baby Shark, que cantava e dançava incansavelmente, enchendo a casa de energia e risadas. Nessa época, Hazley já começava a pronunciar suas primeiras palavras, e seu pai, querendo vê-la feliz, lhe presenteou com um gatinho. Mesmo com recursos financeiros limitados, Ashton se dedicava não apenas aos estudos, mas também buscava um emprego que oferecesse um salário melhor. Ele se sentia profundamente grato pelo apoio que recebeu através de uma campanha de arrecadação de fundos, cujo dinheiro ganho foi utilizado para comprar um carro e fazer melhorias na casa modesta onde ele e Hazley viviam. Enquanto Ashton e Hazley celebravam o Natal com a família, o pensamento em Savannah nunca o abandonava. Como ele expressou, sabia que a lembrança dela o acompanharia para sempre, pois jamais conseguiria esquecê-la. Embora desejasse que Savannah estivesse ao seu lado para testemunhar o crescimento de sua filha, Ashton encontrava conforto ao ver que Hazley era uma menina profundamente amada e feliz.